Se a inteligência artificial vai criar novos empregos, por que ela mesma não tomaria esses empregos também? Parece o tipo de pergunta sem saída, porque se a máquina aprende, executa e melhora, então por que o ser humano continuaria no processo? Essa dúvida parte de dois erros: achar que trabalho é só execução e achar que existe uma quantidade fixa de trabalho no mundo. E quando esses dois erros se juntam, a conclusão parece óbvia, mas está errada. É o que o Pura Teoria te mostra hoje. Elon Musk já alertou que a inteligência artificial pode mudar radicalmente o trabalho como conhecemos e que muita gente pode não conseguir acompanhar essa transição. Esse risco existe e já falei sobre isso em outro vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição. Mas existe um erro muito comum nesse debate. É o que os economistas chamam de falácia da quantidade fixa de trabalho. A ideia de que existe um número limitado de coisas para fazer no mundo e que se uma máquina assume uma tarefa, necessariamente sobra menos espaço para o ser humano. Essa intuição parece lógica, mas a história mostra outra coisa. Grandes transformações tecnológicas não eliminaram o trabalho de forma simples. Elas reorganizaram funções, reduziram o valor de algumas tarefas e empurraram trabalhadores para novas camadas da atividade econômica. Foi isso que aconteceu na Revolução Industrial. No curto prazo, o choque foi real. Máquinas destruíram funções, muita gente perdeu renda e estabilidade, mas a história não terminou ali. Quando a produção têxtil ficou mais rápida e mais barata, o tecido passou a circular em escala muito maior. E isso abriu espaço para outras atividades: distribuição, comércio, transporte, gestão e vendas. A máquina não aboliu o trabalho humano, ela mudou o lugar em que esse trabalho gerava valor. Quando os caixas eletrônicos surgiram, muita gente previu o desaparecimento dos bancários. Afinal, a máquina agora fazia uma das funções mais visíveis da agência: entregar dinheiro. Mas na prática, a automação reduziu custos e abriu espaço para funções menos mecânicas e mais relacionais, comerciais e consultivas. Quando uma tarefa se torna barata, rápida ou automática, o valor humano tende a migrar para a camada seguinte, a que exige critério, supervisão e contexto. E é aqui que a discussão fica mais séria, porque mesmo quando a máquina executa muito bem uma tarefa, ainda sobra uma pergunta que ela não responde sozinha: quem assume a responsabilidade final? Mas se o ponto não é só fazer e sim responder pelas consequências, então o que exatamente continua nas mãos humanas? Imagine um sistema de IA capaz de projetar a estrutura de um prédio com altíssimo nível de precisão. Ele calcula a carga, simula cenários, sugere materiais e otimiza custos em segundos. Mas e aí? Quem assina esse projeto? Quem responde perante a lei se houver erro? Quem assume as consequências se aquela estrutura falhar? A sociedade não funciona só com base em eficiência técnica. Ela funciona com base em cadeias de decisão, validação e responsabilização. Por isso, em áreas sensíveis, a automação não elimina simplesmente o humano. Ela empurra o humano para a camada da supervisão, da validação e do julgamento. Agora, pense na medicina. Sistemas de IA já conseguem alcançar níveis muito altos de precisão em tarefas específicas, como identificar padrões em exames ou apontar riscos com base em grandes volumes de dados. Mas o ponto decisivo está em interpretar esse resultado dentro da vida real de um paciente, pesar incertezas, comunicar um diagnóstico olhando no olho da pessoa e decidir a conduta assumindo responsabilidade ética, profissional e jurídica por aquilo. A mesma lógica vale para o direito, para a engenharia, para o mercado financeiro, para a educação e para qualquer área em que a decisão não seja apenas técnica, mas também humana, institucional e moral. É por isso que dizer que a IA vai ocupar os novos empregos é uma simplificação. Em muitos casos ela vai entrar nesses espaços sim, mas como ferramenta, sistema de apoio ou camada de execução. O que ela não ocupa sozinha é o lugar social de quem responde pelo resultado. E isso importa porque no mundo real, trabalho não é apenas performance. Trabalho também é confiança. A IA pode orientar uma decisão, mas ela não tem reputação própria, não assume culpa e não comparece diante da sociedade para justificar consequências. A IA reconhece padrões com base em dados. O ser humano, além disso, lida com intenção, ambiguidade, conflito de valores e situações em que não existe resposta perfeita. E é justamente nesses cenários que julgamento importa mais do que execução.
Se o seu trabalho está concentrado apenas em execução previsível, repetição cognitiva ou processamento bruto de informação, o risco é real. Mas quanto mais o seu papel envolve decisão, priorização, mediação, interpretação de contexto e responsabilidade pelas consequências, mais a IA tende a funcionar como ampliação e não como substituição completa. O novo emprego, portanto, não é para a IA, é com a IA. Se a execução fica barata, o que passa a valer mais no mercado? Quando executar fica barato, o mercado tende a pagar menos pelo ato de produzir e mais pela capacidade de orientar, validar e dar sentido ao que foi produzido. É isso que já começa a aparecer em várias áreas. Na comunicação, gerar texto ficou fácil. Difícil continua sendo encontrar o tom certo, entender o público e construir mensagem com contexto. Na programação, escrever código ficou mais rápido. Difícil continua sendo decidir arquitetura, integrar sistemas e assumir responsabilidades pelo resultado. Na educação, resumir conteúdo virou tarefa simples. Difícil continua sendo formar entendimento e construir confiança. Ou seja, quanto mais a IA amplia a execução, mais valor tende a migrar para julgamento, coordenação e responsabilidade. Isso não significa que todo mundo será automaticamente promovido a estrategista. Transformações tecnológicas não são suaves nem justas. Muita gente pode perder espaço antes que novas funções se consolidem. Mas isso não torna o ser humano dispensável. O risco real para muita gente não é só a IA, é outra pessoa usando IA melhor do que você. E aí, você já está usando IA no seu trabalho ou no seu dia a dia? Escreva aqui nos comentários e aproveite para conferir se você está inscrito no canal. E se você quer entender mais sobre como os sistemas moldam a forma como a gente percebe o mundo, eu separei um vídeo para te mostrar como o algoritmo pode estar guiando a sua vida sem você perceber. Eu sou Cíntia Neves e a gente se vê no próximo Pura Teoria. Tchau!